Nós acabamos de escolher o 38º presidente do Brasil, no meio de uma disputa acirradíssima, no meio de uma campanha política agressiva e em meio a brigas e rebeliões pela internet. O Brasil exerceu sua democracia, porém, acredito eu que o principal problema do Brasil não é a atualidade. Nós brasileiros não paramos nem para entender o nosso passado e queremos dar um rumo para o nosso futuro. Só o estudo, a cultura e o entendimento do nosso povo pode fazer cidadãos conscientes. Pretos, escravos e senhores, pelo mesmo ideal irmanados. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, é o livro da vez. Livro maravilhoso, livro sensacional, livro fantástico. É com livros assim que a gente vai conseguir entender nosso povo, nossa origem, nossa formação. Então, isso aqui seria a base para a gente começar a entender um pouco do Brasil. O próprio Darcy Ribeiro, aqui atrás do livro, vai ter um comentário dele sobre a obra, e ele vai dizer aqui que Casa Grande Senzala é o maior dos livros e o mais brasileiro dos ensaios que escrevemos. Quando eu ouvia falar desse livro no tempo da escola, eu imaginava uma coisa. Quando eu peguei ele para ler, é completamente diferente do que eu imaginava. Para mim, Casa Grande Senzala mostraria como que funcionava o Brasil nessa época dos grandes casarões, do cultivo da cana e tudo isso. E assim, o livro é muito mais que isso, não mostra só aquele período. O Gilberto Freire, ele se aprofunda realmente na origem, antes mesmo de existir o Brasil. Esse livro então foi publicado em 1933, baseado em muita documentação, muita pesquisa. O Gilberto Freire morou fora do Brasil, o que possibilitou ele a invadir, a pesquisar, em grandes arquivos. E a obra, ela é dividida em 5 capítulos. E no primeiro capítulo a gente vai ver as características gerais da colonização do Brasil. Ele vai pegar lá Portugal, como Portugal era ali por volta de 1499. Vai mostrar, antes de tudo, também a origem do povo português, quando a Península Ibérica foi invadida pelos mouros, os costumes que eles trouxeram dos mouros. Então, assim, não é só a formação do Brasil, você consegue acompanhar até um pouco mesmo da formação de Portugal. Já no segundo capítulo ele vai tratar do indígena dentro da sociedade brasileira do período colonial. Como que o indígena era tratado, o que os portugueses faziam. E assim, é bem profundo, porque ele trata até a alimentação do indígena, os costumes sexuais, a forma de caçada. Então, ele vai pegar todo aquele período, tudo que foi feito com os índios, a perseguição, os costumes, os hábitos indígenas que a gente colocou na nossa vida, as palavras indígenas que a gente incluiu no nosso vocabulário. E no terceiro capítulo ele se aprofunda ainda mais nos antecedentes dos portugueses e as predisposições. Algo interessante em que ele faz, quando ele compara a colonização do Brasil com os outros colonizadores, como nos Estados Unidos, é que os americanos mesmo, eles foram colonizados e povoados por ingleses, Já o Brasil foi povoado por tudo, porque para Portugal não interessa que nação estava entrando aqui, desde que fosse católico. Tem um peso muito grande a questão da religião na nossa colonização, porque aqui entrava de tudo, era só se apresentar como católico, não existia uma barreira. E a gente traz isso até hoje, No Brasil sempre a gente recebe todo mundo, e isso é algo que aconteceu lá na colonização do Brasil. E aí, enfim, na parte 4 desse livro, ele vai mostrar o negro, a origem do negro, os costumes do negro, os costumes, a mesma coisa dos indígenas, alimentícios, sexuais, culturais, as palavras. Até ele vai mostrar com uma certa profundidade e discutir a questão dos filhinhos, O filho do patrão ser criado pelos negros, a forma de falar, as palavras que eles acoplaram ao seu vocabulário perante os pais. E assim, o livro se torna fantástico porque ele também é uma obra literária. Ele é muito bem escrito, muito bem explicado
mas de uma forma simples, onde você vai conseguir entender sem dificuldade. Ponto negativo que eu vi no livro, que eu acho, para mim é um ponto negativo, o próprio Carlos Heitor Coni diz que excesso de nota de rodapé acaba atrapalhando um pouco a leitura. E o problema desse livro é exatamente isso. Ele tem um excesso de notas de rodapé. E assim, são tantas notas que, na verdade, não está nem no rodapé. Quando termina o capítulo, você tem, igual aqui, quando termina o prefácio, você tem lá, notas do prefácio. E quando termina, vou até pegar para vocês verem, o primeiro capítulo, você vai ter lá notas do capítulo 1. Mas não é poucas notas, é muita nota. Esse livro aqui, ele tem 660 páginas, aproximadamente. Dessas 660, a gente pode dizer que quase 200 é só nota de rodapé. Só nota sobre o livro. Então, assim, se você for parar para ler todas as notas, o livro fica maçante. Eu não gosto de livros que tem muita nota de rodapé. Eu não gosto de edições comentadas. Não gosto de ler leituras de apoio. Se eu for ler a leitura de apoio, eu vou ler depois. Por quê? Na minha opinião, e é pessoal, tá? Não vão me matar. Eu quero saber o que o escritor escreveu, o que o Gilberto Freire escreveu. Eu não quero saber o que as outras pessoas estão falando da obra dele. Ninguém escreve uma obra para ver ela dissecada por outra pessoa e o outro livro da pessoa ser lido dele não. Então, primeiro ele. Então eu ligo todo ele, não consigo compreender, eu volto. E depois, talvez, quem sabe, eu vou ler livros de apoio. Mas eu não gosto, tá? Eu prefiro entender o que ele escreveu. Meu assunto é com o escritor do livro, tá? E não com estudiosos sobre o livro. Então essa é a minha impressão do livro. Por quê? Quando eu vou pegar umas leituras de apoio, vou ler esse monte de nota de rodapé, eu acabo ficando com a impressão da pessoa que fez a análise do livro. Eu não faço a minha própria análise. Então aí sim, depois que eu li, fiz minha análise, eu vou procurar a análise dos outros. Mas primeiro eu. E assim, não tenham medo do livro. Ele não é essa coisa enorme aqui. Metade disso aqui, ou pelo menos um terço, é tudo nota de rodapé. Leia tranquilamente em paz. Se você achar que você deve voltar lá para ver a nota de rodapé, ok, volte. Mas em vários casos dá para você entender sem precisar usar a nota. E também outro ponto é que o Gilberto Freire, ele não traduziu no meio do livro os escritos, tá? Como tem vários estudiosos que escreveu sobre esse livro, estudiosos ingleses, franceses, alemães, o que as pessoas escreveram, ele vai deixar na língua original no meio do livro. Porém, nas notas ao fim dos capítulos tem a tradução dessas partes. Inclusive, até ele deixa, quando ele usa algumas citações escritas na época da colônia, ele deixa o português original, do período em que foi escrito. Outro ponto forte também, como eu já disse, né, o importante para Portugal era entrar católicos. Então outro ponto fortíssimo é o peso da religião na nossa sociedade. Ele mostra em vários momentos a mistura entre catolicismo, as religiões africanas, as religiões indígenas, porque houve, né, existiu essa mistura entre os povos. Então assim, comecei o livro achando que eu não ia gostar, por causa do meu período de escola, tá? O que eu ouvia falar do livro me deixava desgostoso em pegá-lo para ler. Mas assim, comecei a ler falando, isso não vou gostar disso. Porém, termino satisfeitíssimo, entendendo um pouco mais as nossas manias, costumes, jeitinhos, entendendo um pouco mais da formação da nossa religião, da formação do nosso povo, da nossa culinária, até mesmo da nossa vida e da nossa relação sexual e tudo isso. É muito bom, é muito profundo, é fantástico. Então assim, para quem ouviu falar mal do Casa Grande Senzala, eu recomendo, recomendadíssimo que vocês comecem a ler tranquilamente, sem pretensão. No começo podem até achar meio estranho, mas ao longo da leitura vai te deixando muito satisfeito. Livro recomendadíssimo, muito bom mesmo. Se gostaram da resenha, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima e fica aí recomendado
esse mega livro. Até mais!